Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tem todo mundo aqui é da trilha de jogos? Tem alguém que está matando aula em outra trilha aqui para assistir a minha? Muito obrigado pela... Poxa vida, obrigado pela preferência. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Jai Santos, eu sou Field Engineer e evangelista da Unity. E, bom, a gente vai falar de desenvolvimento de jogos em Unity, tá? Eu tenho 4 slides para passar para vocês, vou passar rapidinho para depois a gente ir para mão na massa, para mostrar para vocês como é fácil fazer alguma coisa já visualmente interessante, já algo bem bacana em Unity em muito pouco tempo, tá? Então, o primeiro slide é meu jabá número 1. Para quem não sabe, isso é algo que eu me orgulho bastante, que foi um negócio que deu um trabalhinho. Hoje você já consegue comprar, aqui no Brasil, a licença de Unity pelo mesmo preço do site, tá? Então, você não precisa... A vantagem é que você não precisa ter mais cartão de crédito internacional, e, na verdade, acaba saindo mais barato, até porque você não paga IOF, né? Então, você compra direto. E, além disso, a Unity, para quem não sabe, também tem a versão grátis, né? Versão grátis para PC, Mac, Linux, iOS, Android. Você consegue baixar, fazer seu jogo, publicar comercialmente, sem gastar um tostão com o Unity, tá? E, na verdade, a gente tem alguns exemplos de jogos que fizeram sucesso comercialmente, feitos em Unity. Quem conhece aqui o Knights of Pen and Paper? Levanta a mão. Knights of Pen and Paper é um jogo feito aqui no Brasil, em Unity, para iOS e Android, agora vai sair para PC e Mac, feito com a versão grátis, tá? Mas, se você quiser comprar a versão Pro, você pode comprar hoje, como eu disse, aqui no Brasil, pelo menos o preço do site, em até 3 vezes sem juros do cartão de crédito, ou até 18 vezes no PagSeguro. Como o tempo é curto, e a gente tem bastante coisa, vamos deixar as perguntas para o final. Depois eu fico até meia-noite respondendo pergunta. Aí eu vou ter que responder para minha esposa, porque onde que eu estava até meia-noite, né? Mas tudo bem, eu me viro. E, além disso, quem estava na palestra da Microsoft ouviu, a Unity recentemente assinou um acordo com a Microsoft, e nos próximos 3 anos, quando você comprar uma licença de Unity Pro, você vai ganhar de graça a licença para o Windows Store Apps, tá? Então, isso aí por conta da Microsoft. Quem tiver interesse em aquisição, entre em contato com a Studica, que é o nosso revendedor local, carla@studicabrasil.com.br, tá ok? Também pode entrar em contato comigo, depois eu vou colocar meus contatos. Jabá número 2, Unite Brasil. Quem conhece a Unite? Quem sabe o que é a Unite? A Unite é um evento anual de desenvolvedores Unity. É uma reunião da comunidade, né? Ele normalmente é feito uma vez por ano no local do mundo. Ano passado foi em Amsterdã, esse ano vai ser em Vancouver. E a gente vai ter a versão Brasil, tá? A gente está acertando os últimos detalhes de data e local, mas o bacana é que provavelmente vai ser na mesma semana, não nas mesmas datas, mas na mesma semana da SP Games. Então, se você não é de São Paulo, e você veio para São Paulo para a SP Games, aí você também já aproveita a passagem e já fica também para a Unite, tá? É um evento muito bacana. Então, convidem aí os amigos que desenvolvem, amigos de faculdade, convida o pessoal do prédio, convida a namorada, convida o namorado. Nada diz eu te amo como um dia de palestra sobre desenvolvimento de jogos. Então, todos convidados, eu espero que vocês estejam lá. Se vocês não forem, eu estou de mal de vocês. Muito bem, então vamos para o que interessa. Nós temos aqui o editor da Unity. Então, como eu disse, a gente vai começar a fazer aqui um jogo. A gente vai fazer um jogo de primeira pessoa. Para quem estiver gravando aí a palestra, não precisa, tá? Eu tenho... Tudo isso que eu vou fazer agora eu tenho no Dropbox, em vídeo, incluindo todos os materiais, textura, modelo, tudo que a gente vai usar. Está no Dropbox, depois eu compartilho o link via Twitter, via Facebook, vocês mandam e-mail, enfim. Tá? Foi gravado em casa, né? Então tem aquela acústica de panela, tocando o telefone, cachorro late, mas é bacana, tá? Dá para entender. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em File, New Project. Vou criar um projeto novo. Ele me abre essa janelinha, aqui eu tenho o diretório onde eu quero salvar meu projeto, e o bacana é o seguinte, é esse Import the Following Packages. O que são esses packages? Já são pacotes que vêm prontos na Unity para você usar nos seus jogos. Tá? Mesmo na versão grátis, esses pacotes estão incluídos. Então eu vou selecionar 2 pacotes aqui. Eu vou selecionar esse cara que chama Character Controller e esse cara que chama Skyboxes. Tá? Clico em Create Project, ele vai criar o projeto. Olha as palhaçadas aqui abertas. Depois, se der tempo, eu vou mostrar isso aqui para vocês, que é bem bacana. Então ele está criando aqui o projeto. Muito bem. Não reparem a bagunça do meu desktop. Muito bem. Então, abri o meu projeto novo. Como eu falei, a gente vai fazer um jogo de primeira pessoa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o piso, onde nosso personagem vai caminhar, e colocar o nosso personagem no jogo. Então,
Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em Game Object, Create Other, e vou clicar em Plane. Tá? Então, você pode ver que já tem várias primitivas geométricas, objetos de iluminação, tudo pronto aqui para você usar. Tá? Cliquei em Plane, aí vocês podem ver que aqui já apareceu um plano. Né? E agora, eu tenho aqui esse diretório chamado Standard Assets. Debaixo de Standard Assets, eu tenho Character Controllers. E dentro de Character Controllers, eu tenho um Third Person... calma. Eu tenho um Third Person Controller e um First Person Controller. Então, eu vou pegar esse cara aqui, esse First Person Controller, vou arrastar ele aqui para o meu piso. Tá? E agora, eu vou clicar aqui nesse botão Play. Clicando no Play, ele já vai executar meu jogo. Cliquei em Play. E opa. Ei. Tudo bem. E agora, eu movendo aqui o meu mouse, vocês já podem ver que a visão do personagem já está se movimentando. Eu pressiono W, S, A, D, o meu personagem se movimenta. Pressiono espaço, ele salta. Ou seja, em 5 minutos, com meia dúzia de cliques, você escrever uma linha de código, eu já estou com um sistema de controle de primeira pessoa no meu jogo. Tá? Inclusive, vamos agora rodar, não em tela cheia, para vocês verem aqui o que eu gosto de chamar das aventuras do homem supositório. Né? Então está aqui o nosso bravo homem supositório, você pode ver que ele se move. Né? E olha só o que acontece a hora que eu chego aqui na beirada. Cadê a beirada certa? Aqui, ó. Lá vai ele. Ou seja, eu já estou aplicando física nesse personagem. Tá? Mais uma vez, 5 minutos, sem escrever uma linha de código. Tá ok? Beleza, 5 minutos, você escrever uma linha de código, mas nosso jogo está feio para danar. Né? Tá aqui, ó. Né? Parece um jogo de Atari. Né? Esse piso escuro, esse céu azul. Então, vamos colocar um céu bonito aqui no nosso jogo. Vocês se lembram que um dos pacotes que a gente importou era justamente o Skyboxes. Se eu vier aqui em Edit, Render Settings, vai me aparecer aqui na direita essa opção, Skybox Material. Tá? E o que é o Skybox? O Skybox nada mais é que uma textura que você aplica ao redor do seu mundo. Né? Quem assistiu aquele filme, o Show de Truman? Vocês lembram que no final ele vai com um barco e bate numa parede com o barco? Então, aquilo lá era o Skybox do Show de Truman. Tá? Tudo bem. Então, eu clico aqui nesse botãozinho e ele me abre essa janelinha aqui, ó, com algumas opções. Tá? Reparem aqui, aqui do lado direito, quando eu clico numa das opções. Tá aí. Então, ele já está aplicando essas texturas de céu no meu jogo. Então, tem de todo tipo. Tem noturno, tem nublado, tem esse céu limpo, tem esse céu de São Paulo todo sujo. Né? Então, eu vou selecionar esse cara aqui. Tá? Então, está aí. Agora, quando eu clico em Play, já está aí o céu aplicado no meu jogo. Mais uma vez, essas texturas de céu já vêm todas no Unity quando você baixa ele. Tá ok? Bom, o nosso piso continua feio, né? Continua esse negócio esquisito aqui. Tudo bem. Então, eu vou abrir aqui um diretório. Dentro desse diretório, eu tenho esse arquivo send.psd. Quem sabe me dizer o que é essa extensão .psd? Photoshop. Isso aqui é um arquivo do Photoshop. Não tem alteração, não tem magia, eu não fiz nada por trás das cortinas. Isso aqui é um arquivo do Photoshop. Se eu pegar esse arquivo e abrir no Photoshop, ele vai abrir. Para eu usar esse cara no meu jogo, eu tenho que usar uma técnica computacional muito complexa chamada drag and drop. Eu pego esse arquivo, arrasto do meu diretório para o Unity, arrastei, e agora eu já tenho aqui, ó, esse meu send. Se eu clicar, eu vejo que é uma textura de areia. E para aplicar essa textura no meu piso, tudo que eu tenho que fazer é drag and drop. Eu vou colocar uma iluminação aqui no meu jogo. E agora, quando eu clico Play, já está aí aplicada a textura de areia no meu jogo. Tá ok? Outra coisa bacana. Se você alterar exatamente esse mesmo arquivo no Photoshop, essa alteração já se reflete no Unity também. Então, você não teria que reimportar o arquivo. Tá ok? Pô, legal. Temos aqui o nosso personagem andando, temos um belo céu, temos um piso de areia. Agora a gente vai mexer com modelos 3D. Tá ok? Vamos voltar lá no nosso diretório. No meu diretório, eu tenho 2 arquivos aqui. Eu tenho um arquivo chamado platformdiff.tga e um arquivo chamado platform_lod0.fbx. Quem sabe me dizer de que programa é esse arquivo FBX? Ninguém sabe?
Bom, eu também não sei porque eu sou programador, tá? Mas, se eu não me engano, é do Mudbox, da Autodesk. Enfim, o importante é, isso aqui, mesmo esquema do Photoshop. É um modelo 3D feito num programa líder de mercado, se você usar Maya, se você usar 3D Studio, se você usar Blender, se você usar ZBrush, não importa, você pega o seu modelo e joga para dentro da Unity. A mesma coisa para textura, né? A gente usou um PSD, mas agora a gente vai usar um TGA. Se você usar um JPEG, se você usar um PNG, se você usar um bitmap, se você usar o Photoshop, se você usar o GIMP, se você usar o Paint, não importa. Você pode pegar a sua textura e jogar para dentro da Unity. Quando a gente mexe com modelos 3D que tem textura, o que a gente recomenda fazer é, primeiro, importar a textura, então a gente vai trazer o TGA, e depois importar o modelo 3D. Por que a gente faz isso? Reparem que a textura tem o mesmo formato de nome do modelo 3D, certo? É o nome, underline, o qualificador. Nome, underline, qualificador. Então, quando eu importo o modelo 3D, ele vai procurar um nome no mesmo formato. E se ele encontrar, ele já automaticamente aplica a textura para a gente. Então, eu não preciso aplicar a textura no modelo. Tá ok? Pergunta no final. Beleza? Então, vamos lá. Para usar esse modelo no meu jogo, eu faço de novo drag and drop, clico, arrasto ele aqui para o meu jogo. E agora, quando eu clico em play, vamos lá, cadê a nossa plataforma? Ué, cadê a plataforma? Olha a plataforma aqui, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu dar um zoom aqui nela. Aí, ó. Nesse momento, você tem algumas alternativas, né? Você pode mudar o seu GDD para ele ser um jogo de gigantes, né? Você pode matar o seu artista, o seu modelador, por ele ter feito uma plataforma desse tamanho, mas nenhuma das duas é muito producente, né? Você vai atrasar o desenvolvimento do seu jogo, né? Então, o que eu posso fazer também? Eu seleciono aqui a minha plataforma, e eu tenho aqui essa configuração Scale Factor, que é justamente a escala da nossa plataforma. Tudo que eu tenho que fazer, eu vou mudar esse cara aqui de 0.01 para 0.6. Clico em Apply, e já reparem que já está aqui a nossa plataforma, já grandona, né? Deixa eu mudar ela de posição um pouquinho. Vou botar ela para cá. Muito bem. Agora eu vou clicar em Play. Já está aqui a nossa plataforma, grandona. Eu vou lá e vou pular em cima da plataforma. O que está acontecendo? Vamos ver aqui nas aventuras do Homem Supositório o que está acontecendo. Vamos lá. Está aqui a plataforma. Opa. Vou tirar do Maximize. Clico Play. Muito bem. Aí eu vou saltar aqui na plataforma. E ele está atravessando a plataforma. Por que isso está acontecendo? Porque nesse momento, tudo que a gente está fazendo é desenhar a plataforma no mundo, né? Eu não estou fazendo nenhuma análise física, nenhuma análise de colisão. Eu não estou fazendo nada nessa plataforma. Essa plataforma está simplesmente consumindo o ciclo de GPU para ser desenhada. Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma caixa de colisão nessa plataforma, para eu poder detectar quando o homem supositório pular e bater em cima dela, né? Para fazer isso, eu vou selecionar aqui minha plataforma, clico aqui em Component, Physics, e vou colocar um Box Collider na minha plataforma. Coloquei, e agora, olha só que legal. Vocês já podem ver que a plataforma já está com uma espécie, não é exatamente um cubo, mas está aí com um cubo verde em volta dela. O que é esse cubo verde? É justamente a representação da caixa de colisão da nossa plataforma. Tá? E agora, quando eu clico em Play, está aqui a plataforma, quando eu pulo em cima dela, aí eu já fico em cima da plataforma. Ou seja, o nosso personagem está colidindo com a plataforma. Tá ok? Bom, então agora a gente já viu o Skybox, já viu textura, já viu o modelo 3D. O que a gente vai fazer agora é mexer com duas técnicas importantes para quando você está criando o seu mundo, criando o seu jogo, que são a duplicação de objetos e o que a gente chama de Vertex Snap. Tá? Bom, eu vou voltar aqui no nosso famoso diretório, e eu tenho aqui, mais uma vez, dois arquivos. Eu tenho o eval.diff e o eval.ld0. Tá? Eu vou pegar esse meu modelo 3D, vou importar, vou pegar a textura e vou importar. Putz, mas caramba, o Jai acabou de falar que eu tenho que importar a textura primeiro. Olha o que aconteceu quando eu importei o modelo 3D primeiro. Eu tenho agora a minha parede, mas a parede está sem textura.
Ah, então isso quer dizer que eu tenho que apagar tudo, importar tudo de novo? Não, você consegue dentro da Unity. Eu desço aqui nas configurações da minha parede e eu tenho aqui a informação de textura. Vocês podem ver que aqui está escrito Known Texture. Ele não aplicou nenhuma textura, porque ele não achou uma textura do mesmo formato de nome. Para aplicar uma textura nesse cara, drag and drop. Pego a textura, arrasto até esse quadradinho e pronto, está aplicada a textura. Ok? Bom, então agora eu vou pegar e vou colocar essa parede aqui no meu jogo. Vou aumentar um pouquinho aqui meu piso. Está aqui minha parede. Eu vou colocar ela aqui. Clico em Play. E está aqui a minha parede. Né? Vou colocar ela aqui do outro lado para ela ficar mais iluminada. Vou colocar para cá. Aqui. Vamos ver. Está aqui. Então está aqui a minha parede, né? Só que vocês veem que é um pedacinho de parede. Eu quero fazer uma parede comprida. Eu quero pegar esse pedaço de parede e copiar várias vezes para fazer uma paredona. Né? É que nem desenho dos Flintstones, você lembra? Que passava uma casinha vermelha, uma amarela e uma azul. Aí ele continuava andando vermelho, amarelo, azul, vermelho, azul. A gente vai copiar um monte de vezes essa parede para fazer uma paredona. Bom, para colocar uma outra parede dessa é muito fácil, né? Eu pego aqui, arrasto, e agora é só colocar no lugar certo. Vamos lá. Vamos colocar aqui direitinho. Um pouquinho mais para cá. Aqui. Acho que aqui está bom, né? Vamos ver como é que ficou. Clico em Play. Está aqui as duas paredes. Só que aí vocês podem ver aí, ó, ficou aí um buraco, né? Ficou um vão entre as duas paredes. E as duas não estão exatamente alinhadas, tá vendo? Vamos voltar lá no nosso editor aqui. Caramba, mas isso dá muito trabalho, né? Pronto, aqui tá bom. Vamos lá. Opa, vamos rodar de novo esse negócio aqui. Agora uma parede está por cima da outra, está esquisito, está dando overlap. Puta, está muito difícil de fazer isso, né? É, porque a gente está fazendo do jeito errado, né? Então, eu vou apagar essa parede que eu coloquei aqui. Cadê ela? E agora eu vou fazer isso do jeito certo. Como que é o jeito certo? Usando duplicação de objeto e usando Vertex Snap. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar essa minha parede. E aí, eu vou pressionar Command D, ou Ctrl D no Windows, né? Reparem que, no momento que eu pressiono Command D, eu agora tenho duas paredes. E a parede nova, ela foi criada exatamente na posição da parede antiga. Então, se eu arrastar esse cara para cá, eu tenho duas paredes. E as duas já estão, pelo menos, alinhadas aqui nesse eixo, né? Só que o que eu quero? Eu quero o quê? Vamos dar um zoom aqui. Eu quero que esse vértice aqui... Eu quero que esse vértice aqui esteja exatamente na mesma posição desse vértice aqui. Para dar a impressão de que a parede está contínua, né? Para não deixar aquele buraquinho ali no meio. Então, para isso, a gente usa o Vertex Snap. Então, vamos lá. Eu estou aqui, ó. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aqui. Eu estou aqui com a ferramenta de movimentação de objeto, né? Vocês podem ver que ela está meio centralizada no objeto. Agora, reparem que quando eu pressiono V, e mexo o mouse, a ferramenta se move junto. O que isso quer dizer? A ferramenta ela está se posicionando no vértice mais próximo do cursor do mouse. Então, quando eu mexo, olha lá, ela está saltando, tá vendo? Se eu desço um pouquinho, ela veio para esse vértice. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar a ferramenta aqui no vértice da ponta, clico o botão no mouse e começo a arrastar a parede. Ó, se eu arrastar para cá, ela está se prendendo ali no piso. Né? Se eu arrastar para cá, ela está se prendendo no vértice de baixo da parede. E o que eu quero é prender nesse vértice aqui. Então, pronto. Agora, quando eu rodo meu jogo, aí as duas paredes estão certinhas. E eu posso reproduzir isso aqui, né? Eu seleciono agora as duas paredes, duplico, e agora eu já tenho 4 paredes. Tá aí. Seleciono as 4 paredes, duplico, agora eu já tenho 8. Né? Vamos aumentar o piso aqui para a parede não ficar flutuando. Então agora, aí, sem muito esforço, eu já fiz aí uma paredona. Né? Se eu quiser fazer uma esquina, vamos selecionar aqui esses 4 objetos
duplico esses caras, e agora eu rotaciono eles. E faço, de novo, o vertex snap. E agora eu já tenho aqui uma esquina de parede, sem muito esforço. Ok? Simples, né? Fácil. Pô, mas, cara, essa parede aqui, caramba, eu queria repetir ela durante o meu jogo, né? Queria repetir ela em várias fases. Então agora quer dizer que eu tenho que começar do zero, fazer uma paredinha de novo, duplicar, vertex snap, duplicar. Não. Tudo que eu preciso fazer é criar o que a gente chama de prefab, que vem de prefabricated, que é um objeto que você pode repetir múltiplas vezes no seu jogo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um GameObject vazio, vou chamar esse cara aqui de wall prefab. Cadê ele? Está aqui. E eu vou colocar todas essas paredes embaixo desse cara. Aí eu arrasto ele aqui para o meu projeto. E agora eu tenho aqui um cara chamado wall prefab. Todos os prefabs têm esse ícone azul aqui como indicação. Então tudo que tem esse íconezinho, que é esse cubo azul, é um prefab. E agora eu posso pegar essa parede e ir reproduzindo ela no meu jogo. Posso colocá-la várias vezes aqui no meu jogo. Aqui, aqui. Vamos pegar uma, colocar aqui, sei lá, rotacionar ela um pouquinho. E agora, quando eu clico em play, já está aqui a parede repetida várias vezes no meu jogo. De maneira bem simples, né? Bom, então aí a gente já mexeu com Skybox, com textura, com modelo 3D, com duplicação de objeto, com vertex snap, já fizemos tudo isso, né? E criamos o prefab. Então agora, que eu já fiz tudo isso, eu vou apagar tudo isso. Né? Vamos deixar aqui só alguns objetos no meu jogo. Opa, espera aí que eu... Cadê meu mouse? Ah, muito bem. Desconectou meu mouse. Vai ficar fácil. Aí. Vamos apagar tudo isso aqui. E eu vou pegar um prefab, que eu já tenho pronto aqui. Vou importar ele para o meu jogo. Está aqui. Então eu tenho aqui um prefab chamado level. Tá? Esse prefab level, vocês já podem ver aqui, que é um nível já pronto, né? Então eu vou pegar esse prefab, vou trazer ele para cá. Posicionei ele. Vamos aumentar aqui o piso. Vou pegar o meu personagem, vou colocar ele aqui para cima. Cadê? Vou colocar ele em cima de uma plataforma aqui. Um pouquinho mais para cima. Clico em play. Então está aqui essa fase, né? Pô, mas esse cara está enrolando a gente, caramba. Ele pegou essa fase pronta e está usando. Vamos pegar ele de porrada. Calma, gente. Vou explicar o que eu estou fazendo aqui. Reparem que essa fase, o que a gente tem nessa fase? Olha só, a gente tem a plataforma que a gente criou, a gente tem as paredes que a gente usou, né? A gente tem o personagem que a gente mexeu também, está ali o nosso piso. Ou seja, tudo para fazer essa fase aqui, tudo que você precisa é usar o que a gente usou até agora. Textura 2D, modelo 3D, duplicação de objeto e vertex snap. Tudo que a gente está fazendo aqui é economizar tempo. Eu não vou passar 40 minutos aqui fazendo uma fase. A gente tem coisa mais interessante para ver. A gente está fazendo a mesma coisa que programa de culinária faz, né? O cara pega o frango, bota o frango no forno, está aqui um frango pronto. É a mesma coisa, tá? Mas para fazer uma fase dessa, tudo que vocês precisam saber é o que a gente viu até agora. Vocês não vão saber absolutamente mais nada, tá? E lembrando que a gente fez tudo isso aqui sem escrever uma linha de código, tá? Para quem é modelador, para quem é artista, para quem não sabe programar, a gente não escreveu uma linha de código ainda para chegar até esse ponto. Tá? Bom, muito bem. Então agora a gente já tem a parte first person do nosso jogo. Né? Já tem aqui o carinha que anda. Agora a gente vai fazer a parte shooter. Então vamos lá. Eu tenho aqui, no meu super diretório, eu tenho um prefab de uma arma. Está aqui a nossa arma. Tá? Agora eu pergunto para vocês, vamos lá. Como é que funciona um jogo de primeira pessoa? Né? Eu estou ali com a visão do personagem, né? E aí tem uma arma posicionada mais ou menos aqui, porque o personagem de jogo de primeira pessoa tem tudo braço curto, né? Tudo aqui assim. Né? Então está a arma aqui.
que acontece quando eu viro a cabeça para cá? O que acontece com a arma? A arma vai junto, né? Ele faz assim, olha para cima, olha para baixo, com o bracinho curto, assim, né? Então, a arma segue o movimento da câmera, certo? Muito bem. Para a gente fazer isso no Unity, a gente tem que fazer o seguinte, a gente pega a arma e eu vou colocar essa bazuca aqui na minha main camera. Essa main camera é a visão do personagem, é tudo que a gente está vendo até agora. Reparem que agora a bazuca está debaixo da main camera. A gente fala que a bazuca é filha da main camera. Então, agora, quando a main camera se mover, a bazuca vai se mover junto. Tá? Quando a main camera virar para cá, a bazuca vai virar para cá. Assim, por aí vai. Tá? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai posicionar a bazuca ali no canto inferior direito, no meio, se o cara tiver a mão aqui no peito. Né? Enfim, você põe onde você quiser a bazuca. Vamos lá. Eu vou ajustar aqui o tamanho dela. Vou botar 0.15. Eu sei que eu estou indo um pouco rápido, talvez alguns conceitos não estejam tão claros para vocês. Tá? Mas, como eu disse, só que eu tenho tudo em vídeo no Dropbox, posso compartilhar com vocês. A ideia realmente é mostrar quão rápido a gente pode chegar num resultado já bem interessante. Então, eu aumentei o tamanho da bazuca. Então, está aqui a bazuca atravessando o homem supositório. Né? Vocês podem ver aqui. Agora, para posicionar a bazuca, eu posso aproveitar que eu tenho a visão aqui do jogo para já ver onde que eu vou colocar a bazuca. Né? Então, eu vou ajustando a posição dela aqui. Ó, e aqui na visão do jogo eu já vejo mais ou menos onde que ela vai ficar. Acho que aqui está bom. E agora, quando eu clico em play, está aí a bazuca na posição certa. E quando eu me movo, a bazuca vai junto. Eu olho para cima, olho para baixo. Né? Vocês reparam que a iluminação, a luz que eu coloquei também já está afetando a bazuca. Vocês podem ver que ela fica mais escura, mais clara. Né? Vamos ver, assim, por curiosidade, como é que está lá nas aventuras do homem supositório o comportamento da bazuca. Então eu clico em play. Então olha lá, eu mexo o mouse, reparem que a bazuca se move junto. Né? Eu ando, a bazuca vai junto. Né? Tá aí. Muito bem. Só que reparem, a bazuca está com um comportamento meio esquisito. Né? Vamos ver aqui. Olha a animação dela. Mais uma vez. Ela tem uma movimentação suave e, de repente, ela dá um tranco. Né? O que é isso? Essa bazuca, ela foi feita, acho que no Maya. Eu sou um programador, pessoal, peço desculpas, eu não sou modelador 3D. Ela foi feita no Maya. Então, no Maya, ela tem uma sequência de animação só. Só que nessa sequência, a gente está com duas animações. A gente está com a animação do personagem respirando e do disparo. Né? Então, o que a gente tem que fazer agora? Tem que separar essas duas animações. Né? Então, vamos lá. Opa, vamos lá na nossa bazuca. Eu vou clicar aqui em Animations. Né? E aí vocês podem ver que a nossa bazuca está com um clipe de animação. Né? Que começa no quadro 1 e vai até o quadro 80. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou renomear esse cara aqui de Take 001 para Idle. Tá? E eu sei que essa animação de Idle, que é a animação dele respirando, começa no quadro 1 e termina no quadro 59. Agora eu pergunto para vocês. Como que seria o comportamento do jogo? Começou a animação de respiração. Terminou. O que eu tenho que fazer? Tenho que botar em loop, certo? Por que é importante botar a animação de respiração em loop? Porque senão o personagem para de respirar. E ele morre asfixiado. Né? É uma dica de game design que eu dou para vocês. Não só eu, estão falando também de game design. Então, coloquei aqui loop. E agora eu vou colocar mais uma animação que eu vou chamar de chute. Essa animação de chute, eu sei que começa no quadro 60 e termina no quadro 75. Agora a animação de disparo, como que ela tem que se comportar? Disparei, fiz a animação, e aí? Para. Né? Ou seja, eu só executo ela uma vez. Então eu venho aqui no Wrap Mode, once. Clico em Apply, e agora, quando eu clico em Play, se tudo estiver certo, está aí. Ele já está com a animação de respiração. Ok? Bom, então agora a gente pode começar o nosso processo de disparo da arma. Né? Vamos pensar um pouquinho como é que funciona um processo de disparo de arma num jogo. Porque às vezes a gente começa a fazer as coisas assim,
e pensa, puta, como é que eu vou disparar uma arma? Deve ser um negócio complexo pra cacete, né? Mas, na verdade, quando você parar para pensar, o processo de disparo de arma num jogo envolve 2 passos. Passo número 1, eu estou aqui com a arma, eu vou apontar para cá para não disparar em ninguém. Passo número 1, eu crio uma cópia da bala aqui na ponta da arma. Certo? Passo número 2, eu aplico uma força para essa bala vir para cá. É isso. É isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer absolutamente mais nada. Ah, mas tem que tocar som, animação? Não, tudo bem. Isso é perfumaria. Para disparar a arma, é 2 passos. Cria a bala, muda a velocidade da bala. Tá? E no final das contas, a gente vai aplicar gravidade na bala para a bala fazer assim, certo? Beleza. Bom, então vamos criar a nossa bala. A gente vai criar uma bala bastante aerodinâmica. A nossa arma vai disparar cubos. Tá? Então eu venho aqui em Game Object, Create Other, Cube, criei um cubo. Vocês já vão entender porque a gente está usando cubo, não está usando uma balinha bonitinha. Bom, está aqui o nosso cubo. Vamos diminuir ele um pouquinho. E agora, quando eu clico em Play, está aqui o nosso cubo flutuando no espaço. Né? Por que isso? Eu estou desenhando o cubo, mas eu ainda não estou aplicando nenhuma força, incluindo a gravidade nele. Né? E quando a gente falou de disparar a arma, o que a gente falou? Cria a bala, aplica a força na bala. Quando a gente fala em aplicar força, em mudar a velocidade, em gravidade de um objeto, a gente tem que usar um componente que chama Rigid Body. Então eu clico aqui em Component, seleciono o cubo, né? Clico em Component, Physics, Rigid Body. Agora, quando eu clico em Play, o cubo já cai. Né? Vamos fazer mais uma vez. O cubo caiu. Então, quer dizer, já estamos aplicando força no cubo. Muito bem. Agora, vou diminuir mais um pouquinho meu cubo. Né? Porque uma bala desse tamanho não está muito realista. Né? Tem que ser menorzinho. Bom, e agora, eu vou fazer mais uma alteração no cubo. Eu vou mudar esse tag do cubo. Por enquanto, tudo que vocês têm que saber é que o tag é um identificador do objeto. Depois vai ficar claro o que é o tag. Mas, por enquanto, vocês só têm que saber que é o identificador do objeto. Vou clicar aqui, Add Tag. Vou criar uma tag chamada Bullet. Volto no cubo. Mudo a tag para Bullet e pronto. Bom, e quantas balas a gente vai disparar no nosso jogo? A gente vai disparar uma bala? Vai disparar 5 balas? 10 balas? A gente não sabe quantas balas a gente vai disparar. É bastante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um prefab desse cubo. Porque o prefab, como vocês viram quando a gente criou as paredes, o prefab é um jeito fácil de criar cópias de objetos. Né? Então, eu vou pegar esse cubo, arrasto ele aqui para o meu projeto, e agora eu tenho aqui ó, um cube, que é a nossa bala. Legal. Então, a gente já tem a bala, a gente já consegue aplicar força na bala. O que está faltando agora é definir esse ponto aqui de criação da bala. Né? Definir exatamente em que local a bala vai ser criada. Muito bem. Para isso, eu vou criar um GameObject vazio. Então, aqui, GameObject, Create Empty. O GameObject vazio, ele não tem textura, ele não tem modelo, não tem nada. GameObject vazio é simplesmente uma referência de um ponto no espaço. Que é exatamente o que a gente quer. A gente quer um ponto na frente da bala, um ponto na frente da arma para criar a bala. Legal. Então, está aqui o nosso ponto. Né? Eu vou começar a mover ele para colocar ele bem na frente da arma. Só que os GameObjects vazios, como eu disse, eles não têm textura, não têm modelo, não têm nada, eles têm um problema grave, eles são invisíveis. Né? Então, se eu clico fora do meu ponto, ferrou. Eu não consigo mais achar ele. Né? Para resolver isso, o que eu faço? Eu seleciono aqui de novo o GameObject que eu criei. Vou dar um nome aqui para ele, Bullet Spawn Point. E agora, eu posso colocar nesse objeto uma identificação. Posso colocar ali um labelzinho nele. Vou colocar um label amarelo. Então agora, olha lá. Vamos lá. Vou botar aqui no editor. Agora, olha só, eu tenho aqui esse cara. Ó. Eu tenho esse Bullet Spawn Point aqui. Então sempre que eu quiser, se eu clicar acidentalmente fora desse cara, tudo que eu tenho que fazer é clicar aqui no label para selecionar ele. Então vamos lá. Vou colocar esse cara aqui, bem na frente da arma. Um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para trás. Beleza. Tá bom. Opa. Caramba. Eu ferrei aqui tudo. Vamos lá.
Oh, meu Deus. Então, zoom. Aí, voltando. Beleza. Então, está aqui esse ponto na frente da arma. E esse ponto tem que seguir a arma, né? A arma se move, o ponto tem que ir junto. Então, esse ponto tem que ser filho da bazuca. Então, vamos voltar ali e colocar o bullet spawn point debaixo da bazuca. Então, agora eu tenho a câmera, a bazuca que segue a câmera e o bullet spawn point que segue a bazuca. Então, agora, só para vocês verem, né, vamos ver como é que se comporta aqui o bullet spawn point. Reparem ali, ó, que quando eu me movo, o ponto se move junto. Né? Se eu andar, o ponto anda, se eu vier para cá, pronto. Então, beleza, já definimos o ponto, definimos a bala, vamos agora fazer o processo de disparo. Eu tenho um script aqui, finalmente vou escrever código, o pessoal que gosta de escrever código. Eu tenho aqui um bulletshooter.cs, é um arquivo de C#, se você quiser fazer em JavaScript, você pode fazer também. Eu boto ele para dentro do meu projeto, beleza? E vamos abrir ele e vamos ver o que esse cara está fazendo. Clico 2 vezes. Muito bem. Está abrindo o MonoDevelop. Então está aqui o nosso script. Os scripts de Unity, eles sempre começam com duas funções. Você não precisa usar as duas, mas elas estão lá. A primeira chama start. O negócio importante para vocês lembrarem é o seguinte. Um script está sempre associado a um objeto. Tá? Não existe um script sozinho flutuando no espaço. Ele está sempre associado a um objeto. A função start ela é chamada sempre que o objeto surge na tela, sempre que o objeto nasce. Uma vez que o objeto é gerado, a função start é executada. Tá? E a função update ela é executada em toda atualização de tela. Então, se o seu jogo está rodando a 30 frames por segundo, a função update vai ser executada 30 vezes por segundo. Está rodando a 60, vai rodar a 60. Se o seu jogo está rodando a 1 frame por segundo, primeiro, o update vai rodar em 1 frame. Segundo, se o seu jogo está com algum problema, que é 1 frame por segundo, ele está péssimo. Mas, enfim, vamos lá. No nosso caso, a função start não está fazendo nada. Né? Para a gente não é importante que ela faça nada. E reparem que a gente tem 4 variáveis, e que são 4 variáveis públicas. Né? Uma que chama myBulletPrefab, uma que chama shootForce, uma que chama shootClip e uma que chama gun. É importante vocês lembrarem que elas são todas públicas. Tá? Depois a gente vai ver por que elas são públicas. E o update, o que o update está fazendo? No momento que eu pressiono o botão de disparo, primeira coisa que eu faço, instantiate myBulletPrefab. Ou seja, eu estou criando uma cópia do meu prefab da bala. Lembra do processo de disparo, cria a cópia da bala. Segundo, eu estou alterando a velocidade da bala. Estou mandando a bala para frente. São os 2 passos que a gente comentou. Então, com 2 linhas de código, você faz o processo de disparo da bala. Instantiate myBulletPrefab, cria a cópia da bala, muda a velocidade, ele vai para frente. Depois eu faço as perfumarias, toco o áudio, toco a animação de disparo, volto para a animação de respiração. Tá? Então, com 6 linhas de código, eu estou fazendo o processo de disparo da arma. Tá? Então, vamos voltar lá. No Unity, eu vou colocar esse script de disparo no meu ponto de geração da bala. E agora, olha que bacana. Eu coloquei o script aqui nesse ponto. Se eu vier aqui, aqui eu já tenho o Bullet Shooter, que é o script, e reparem que eu tenho aqui 4 linhas. myBulletPrefab, shootForce, shootClip e gun. Que são justamente as variáveis que estavam no código. Tá? Quando as variáveis são públicas, em C#, eu não preciso alterar elas no código. Eu posso configurar elas aqui dentro do Unity. Então, como é que eu configuro essas variáveis aqui? O myBulletPrefab é o prefab do cubo que a gente criou. Para configurar ela, tudo que eu tenho que fazer é arrastar o meu cubo até aqui. O shootClip a gente não vai fazer agora, a gente vai fazer daqui a pouco. E o gun é a nossa bazuca. Eu boto aqui. Agora, se tudo der certo, eu clico em play. Vamos lá. E agora a nossa arma já está disparando. Né? E agora vocês podem entender por que eu coloquei cubo. Né? Por que eu não coloquei uma... Caramba.
Por que eu não coloquei uma bala bonitinha? Por que eu coloquei cubo? Para vocês verem o efeito da física. Né? Vocês podem ver que os cubos colidem com o piso e estão colidindo entre si. Né? Tá aí. Tá? Bom, a gente está disparando. Eu vou... Meu mouse desconectou de novo. Então agora, antes de colocar o som, como a gente está com o tempo meio apertado, eu vou colocar aqui o robô para a gente poder disparar. Né? Então eu vou vir aqui, eu tenho um robô, vou importar ele. Cadê o prefab do robô? Está aqui. Eu vou pegar o robô, arrastar aqui para o meu jogo. E agora, quando eu clico em play, eu já tenho aqui um simpático robô no meu jogo. E quando eu disparo nele, está aí. É um robô fantasma. Né? Eu disparo nele e as balas atravessam. Por que isso? Está acontecendo com o robô exatamente o que aconteceu com a plataforma. Né? A gente está desenhando o robô, está botando ali um monte de polígono, mas não está fazendo detecção de colisão. Então, eu vou fazer com o robô o mesmo que eu fiz com a plataforma. Vou pular em cima? Não, vou colocar a caixa de colisão. Clique em Component, Physics, Box Collider. Esse Box Collider aqui está meio zoadinho. Está aqui. Ajustei. E agora, cadê o nosso robô? Está aqui. Quando eu disparo nele, agora sim a bala já está batendo no robô. Ok? E o que a gente quer fazer quando a bala bate no robô? Eu quero que a bala desapareça, o robô desapareça e apareça uma explosão. Né? Então, eu tenho aqui um script chamado Bullet Hit. Eu vou trazer ele aqui para dentro do meu projeto. A gente já vai ver o que esse Bullet Hit faz. Vou colocar o Bullet Hit no robô. E vamos ver o que o Bullet Hit faz. O nosso script Bullet Hit, que está associado ao robô, tem só uma função, que chama onCollisionEnter. O que o onCollisionEnter faz? O onCollisionEnter é um nome reservado da Unity. Tá? O onCollisionEnter ele é disparado sempre que você tem uma caixa de colisão e um objeto entra na caixa. Né? Quando há o primeiro impacto de um objeto na caixa de colisão, é disparado o onCollisionEnter. Então, no onCollisionEnter, o que eu estou fazendo? Primeira coisa, eu verifico, o onCollisionEnter tem essa variável order, que é justamente o objeto que colisionou com a caixa de colisão. Se o tag, se o identificador do outro objeto é bullet, ou seja, se o objeto que colidiu com a minha caixa de colisão tem a identificação bullet, e é por isso que a gente fez o bullet lá no cubo, para evitar o quê? O personagem encostar no robô e o robô explodir. Então, se o objeto é bullet, eu destruo o robô, eu destruo a bala e eu faço uma explosão. Então, vamos lá. Voltando ali na Unity. Eu já coloquei o Bullet Hit no robô. Ainda não. Vamos lá, coloquei. E agora, quando eu clico em Play, está aqui o nosso robô, eu disparo nele e a bala e o robô desaparecem. Vamos lá, de novo. Opa. Está aí. A bala e o robô desaparecem. Tá? Vamos colocar rapidinho a explosão? Enquanto eu importo a explosão, só explicando que essa explosão eu baixei da Asset Store. Tá? A Asset Store é uma loja integrada à Unity, onde você pode comprar textura, modelo 3D, explosões como essa, script de integração com o Facebook, com o Twitter, enfim, você compra aí um monte de assets, né, para você poder desenvolver seu jogo. E tem bastante coisa grátis também. E é uma via de mão dupla. Se você fez um negócio legal, se você fez uma biblioteca de in-app purchase e quer vender na Asset Store, você também pode vender. Tá? Vamos lá. Cadê aqui a nossa explosão? Para terminar. Explosions, Effects, aqui Fire Explosion Base. Eu vou colocar aqui no nosso robô. Uma explosão simples, só para vocês verem que agora, quando eu disparo no robô, já surge aí uma explosãozinha no chão. Mais uma vez. Disparo, surgiu a explosão no chão. Pessoal, eu vou parar agora para a gente fazer algumas perguntas. Tem bastante conteúdo, né, ainda,
dá para fazer o robô te seguir, botar um monte de robô na fase, fazer algumas otimizações. Tudo isso, como eu disse, está nos vídeos. Junto no Dropbox tem um arquivo zip com todos esses materiais que eu usei, com a parede, com a areia, com a bazuca, com tudo. Vocês podem baixar e usar para fazer seus jogos. Inclusive, já teve um cara que fez com esses materiais, fez um jogo. Publicou, a gente ficou sabendo ontem, está publicado na App Store, um jogo com esses caras aí, o cara está cobrando $3 no jogo. A gente achou muito engraçado, porque a gente sempre fala, isso aí está à disposição de vocês fazerem seu jogo. E ninguém nunca tinha feito, e agora um cara fez. Beleza, perguntas? Por enquanto, só repetindo a pergunta, se as vendas na Asset Store são em reais ou precisa de cartão internacional. Por enquanto, precisa de cartão internacional. A gente está finalizando a criação do sistema de voucher para a Asset Store. E aí a ideia é que a Studica ofereça voucher para a Asset Store. Aí você pode comprar um cartão local. Sim. Pergunta a integração com o Visual Studio. A integração com o Visual Studio é total, né? Infelizmente, eu estou no macOS, então a Microsoft ainda não fez um Visual Studio for macOS. Estou torcendo para que eles façam um dia. Mas é total. Você usa o Visual Studio. Inclusive, existe um plugin muito bacana que chama Unity VS, que permite que você faça algumas outras funcionalidades de debug dentro do próprio Visual Studio. Pessoal que tem pergunta, se a gente tiver que interromper, eu estou à disposição, vocês venham fazer pergunta para mim, tá bom? Sim. Sim. Existe um negócio que chama Asset Bundle, que você pode baixar da internet e utilizar. E você pode carregar a cena incrementalmente também, se ela for muito grande. Sim. Tá. Aqui, se eu vier em File, Build Settings, eu tenho aqui, todas as plataformas são suportadas. Então, eu tenho para web, PC, Mac, Linux, iOS, Android, Flash, Native Client do Google, os consoles, Windows Store e Windows Phone 8. Varia um pouco. Por exemplo, para Android, ele já gera automaticamente o APK. Você pode criar um projeto Eclipse se você quiser. Não é necessário, ele já vai gerar o APK, beleza. Para Xcode, para iOS, ele gera um projeto do Xcode, que você tem que compilar no Xcode. Para Windows Store Apps e para Windows 8 também, ele cria um projeto de Visual Studio, aí você precisa do Visual Studio para compilar para essas plataformas. Ele gera, você compila no Visual Studio, joga no dispositivo, publica, enfim. Né? Para PC, Mac e Linux, ele já gera o binário automaticamente. Aí você faz o que você quiser. A versão gratuita, você tem suporte a PC, Mac, Linux, Web, iOS e Android. Já dá para começar. Já. Só um detalhe, só tem muita gente perguntar, quais são as diferenças da versão Pro e da versão básica? Se você entrar no site, você tem um comparativo entre as duas versões. Deixa eu colocar aqui os meus dados enquanto isso. Você tem o comparativo das duas versões, o site unity3d.com. Né? Eu vou colocar. Eu vou colocar no meu Twitter, eu vou colocar aqui no about.me também. Eu vou colocar link do Dropbox. Se não, me mandam um e-mail, me cobrem, tem meus contatos. As principais diferenças das duas versões são principalmente os métodos de otimização. Tá? Então, light mapping, occlusion culling, light probing. Isso não está presente na versão básica, mas não é algo que te impede, como eu disse, de efetivamente fazer um jogo comercial. Sim. Uhum. É possível. Se é recomendado ou não depende do seu workflow. Né? Porque se você fez aquela fase inteira no 3D Studio, trouxe ela para dentro do Unity. Putz, não gostei da posição desse cara aqui. Você tem que voltar para o 3D Studio. Se isso é algo que você está acostumado, que você já faz, faça desse jeito. Tá? Não. Questão de performance é a mesma coisa. Não vai haver perda. Sim. Não, pode falar. Escolha pessoal. Eu gosto mais de C#. Pode usar JavaScript.
Você pode usar Bu também. Alguém conhece Bu? Então, vocês podem, se você quiser usar Bu, você pode usar Bu também. Ninguém usa Bu. Não, não, é verdade. Assim, dos usuários, 95% dos usuários do mundo de Unity usam C# e 5% do JavaScript. E o resto usa Bu. Assim, mas você pode, se você quiser. Não há diferença de performance, não há diferença de funcionalidade entre as três. Tá? Tudo que você tem numa, você tem outra. Os exemplos, eu sou suspeito para falar, né? Mas a documentação da Unity é fantástica. Assim, toda função da Unity, você tem um exemplo em C# e um exemplo em JavaScript. E um exemplo em Bu. Mais alguma pergunta? Sim. O sistema de GUI da Unity é famoso. Ele não é, assim, eu posso falar, o sistema de GUI da Unity nativo não é muito bom. A gente está desenvolvendo um sistema de GUI novo, está ficando excelente. Por enquanto, existem alternativas na Asset Store que vão te ajudar a fazer GUI. Você pode fazer GUI utilizando a Unity. Não é a coisa mais fácil do mundo, a gente admite isso. Tanto que a gente está trabalhando no novo. Por enquanto, a minha recomendação é que você utilize um sistema de GUI disponível na Asset Store, como o NGUI ou o EasyGUI. Tá? Mais perguntas? Trivial, direto. Arrasta, drag and drop. Mais alguma pergunta, pessoal? Sim. O Temple Run Brave ele é feito em Unity. O Temple Run original, não. O Temple Run... Sim, sim. Você vai instanciando objetos. Né? No caso do Temple Run, eu não conheço o projeto Temple Run, mas imagino que depois de um tempo ele destrua esse objeto, remova para dar uma aliviada de memória. Até porque no Temple Run também você pode cruzar com um objeto que já existe, no final das contas. Existe um plugin que faz destruição de objetos. Eu nunca usei, não sei te dizer se funciona bem ou não. Existe um outro que, esse é bem bacana, de primeira pessoa, mas esse pode adaptar para a sua necessidade. Quando você dispara numa parede, ele bota o buraquinho de bala ali. Isso é bem tranquilo de fazer também, mas existe já pronto. Tá? Tem mais tempo? Mais perguntas? Mais perguntas? Não existe nada nativo da Unity. Né? Existem alguns plugins na Asset Store de inteligência artificial. Tá? Mas não existe nada nativo. Você pode pegar uma biblioteca de inteligência artificial pronta já, que você fez, ou você baixa em algum lugar, e usar dentro da Unity também. Tá? Você não é restrito somente aos plugins da Asset Store. Se tiver alguma coisa externa que você quer usar, você pode usar. Tá? A gente tem duas licenças, a Pro e a básica. A básica, como eu disse, você pode fazer um jogo comercial, existem algumas limitações mais específicas de otimização. A Pro hoje custa $1.500. Como eu disse, se você comprar no site, você vai pagar $1.500 mais IOF. Se você comprar localmente, você vai pagar $1.500 sem IOF. E, bizarramente, se você comprar no site e usar no Brasil, a licença é pirata. Uma Alegra, eu não conheço isso, mas uma Alegra pode explicar para vocês. Vocês não pagaram a nacionalização da licença. A licença é tua, você faz quantos jogos você quiser, você não deve mais um centavo para a Unity. Uma outra limitação da licença básica é a seguinte. Você pode usar a licença básica enquanto os seus ganhos, os ganhos da sua empresa, forem menores que $100 mil ao ano. Mas se você estiver ganhando $100 mil ao ano com o seu jogo, você consegue comprar uma licença de Unity. Né? Pô. Sim. Eu gosto de falar que o 2D é um caso específico de 3D. Né? O 2D é um 3D achatado. Você consegue fazer jogos 2D em Unity. Né? Tudo que você tem que fazer é fixar um plano. Né? Então você bota ali, aqui é o X e o Y, você bota a câmera aqui no Z, a uma certa altura, e você move a câmera. Né? Isso é um jogo 2D. Então é tão fácil de fazer quanto um jogo 3D. Existem alguns plugins que te ajudam a fazer isso. Tem o 2D Toolkit, que é muito legal para fazer isso também. E a Unity está desenvolvendo um editor 2D. Né?
Provavelmente na Unite a gente vai conseguir demonstrar isso aí para vocês. Está ficando bem legal. Aí a Unity vai ficar muito mais fácil de fazer jogo 2D. Hoje já é fácil, vai ficar muito mais fácil de fazer jogo 2D. Tá? Mas é possível fazer. Motor de física também, você pode usar. Uma das discussões que houve em relação ao editor 2D é que a gente usa o PhysX da NVIDIA. Né? E o PhysX para o jogo 2D é totalmente overkill. Né? Mas a gente usa o PhysX. Mas, enfim, respondendo à pergunta, dá para fazer jogo 2D? É tão fácil de fazer quanto jogo 3D. Mais uma pergunta, gente? Sim. Você consegue chamar uma... Sim, você consegue. Eu não tenho os detalhes, não sei como fazer isso de cabeça. Depois me procura, te dou um cartão, a gente troca. Tá, depois a gente troca o e-mail a respeito. Tá? Sim? Verdade. Esqueci completamente disso, desculpa, eu sempre esqueço. A Unity também oferece um modelo de subscription. Por enquanto, subscription só via site. Você paga $75 por mês, por licença, período mínimo de 12 meses. Tá? Então, você pagaria $900 para usar a licença por 1 ano. Sim, mas você pode. Você pode. Está disponível, você pode usar. Se a Polícia Federal bater na sua porta, você não me conhece. Mas está disponível. Se você, depois uma Alegra pode dar mais detalhes. Se você comprar uma licença de Unity no site e usar no Brasil, você não nacionalizou a licença. Não faz tanto sentido para você quanto faz para mim. Enfim, mas você pode ter o modelo de subscription, está disponível no Brasil. Inclusive, o Brasil é o 5º país no mundo em termos de venda de subscription, por enquanto. Então, está sendo bem aceito. Pessoalmente, se você pedir minha opinião, eu não acho que vale a pena o subscription. Eu acho que vale mais a pena você, por exemplo, se você está pensando em subscription, compra uma licença e paga em 18 vezes. Tá? No final desse período de 18 meses, você vai ter pago mais caro. Só que no final do período, a licença é tua. Uma opinião. Qual é melhor? Essa é a minha opinião. O detalhe é que o subscription, por enquanto, está em fase experimental, vai estar à venda até o final desse mês, depois vai parar para alguns ajustes, mas aí volta. Tá? Se você tem uma licença de Unity, você tem acesso a todos os minor upgrades. Se você comprar agora, você vai comprar a licença 4.1. Você vai ter acesso a 4.2, 4.3, 4.4, 4.999. Quando sair a 5, você pode fazer o upgrade para 5 pela metade do preço, ou você pode continuar usando a 4. No modelo de subscription, enquanto a sua subscrição estiver ativa, você tem acesso a todos os upgrades, inclusive Major. Tá? E só complementando o sistema de subscription, ele vai estar disponível, quando estiver finalizado, vai estar disponível na nossa revenda também. Então aí não será mais pirata. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.